Olá, meu nome é Paula, eu tenho um Instagram chamado Mamães Letradas desde 2018. Nesse Instagram eu costumo postar várias dicas de leituras e eu comecei esse Instagram como uma forma de agregar conteúdo para os meus alunos, porque sempre em aulas eles pedem algumas dicas de leitura, enfim, e a gente nunca tem tempo de trabalhar conteúdos fora, indicações fora do conteúdo. Então, o que que eu comecei a trabalhar? O que que eu comecei a pensar? Eu comecei a fazer algumas experiências no Instagram enfim, direcionando aí algumas leituras, mas sempre na perspectiva de formação de leitores. Então, eu não posto nichos, determinados nichos. Eu trabalho com várias leituras, muitas leituras que os meus alunos indicam, algumas coisas que eu leio com os meus filhos e algumas coisas que eu leio porque eu gosto, outras porque eu estudo, enfim, e eu vou fazendo, montando esse portfólio. Do ano passado para cá, eu comecei a trabalhar esses conteúdos por assuntos. Então, em determinado mês, eu trabalho um assunto. Quando começou a pandemia, agora ficou um pouquinho desorganizado, porque o mundo virou de ponta cabeça, mas eu trabalhei agora, esse mês que passou, agora o mês de junho, eu estava trabalhando textos de não ficção. Por que letradas, né? Porque eu fiz a minha pesquisa de mestrado com as teorias de letramento, e porque eu sempre senti que os meus alunos que leem mais, eles têm uma perspectiva, um andamento melhor dentro dos conteúdos que eu proponho. Então, o letramento em si é o que a gente faz com a leitura, né? O uso crítico que a gente faz da leitura. E ele surge como em contraponto à alfabetização. Então, você é alfabetizado, você sabe ler e escrever. Você é letrado, você sabe ler e escrever de forma crítica, a fim de mudar a sua vida, né, a sua rotina, de você experienciar essa leitura de uma forma diferenciada. E aí, daí a gente vai despender outros letramentos. Letramento visual, como você lê imagens, letramento, numeramento, como você trabalha com números, multiletramentos em outras plataformas, e por aí vai. Então, dentro dessa pesquisa, eu tive acesso à pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E aí, a última pesquisa que eu vi, eu acho que ela é de 2016, ela indicava que a maior formadora de leitores é a mãe ou a pessoa que representa, né, esse ser feminino dentro do lar da criança. E aí, após uma certa idade, essa criança cresce, se ela não se formou ali com a mãe leitora, ela vai ser muito mais influenciada pelo professor. Então, as duas vertentes que mais influenciam as pessoas, que mais formam leitores, são as mães e os professores. Então, por isso que o nome do Instagram ficou Mamães Letradas. Então, a partir de agora, eu vou tentar trazer esse conteúdo em vídeo. Eu vou subir esse vídeo no YouTube e vou subir lá no IGTV. E aí, eu vou trabalhando esses conceitos que eu vou trazendo mensais, né, por projetinhos, e trazendo aí essas indicações a fim mesmo de montar um portfólio. Por quê? O que eu percebo? O Instagram, ele tem aí os algoritmos que vão fazer a entrega ali dos materiais, mas a leitura não é um processo rápido, né? Então, não é um processo que eu vou colocar lá um post sobre um livro hoje, você vai pegar esse post e ler ele hoje. Por exemplo, ontem eu tive uma curtida e um comentário em um post que eu fiz
em setembro do ano passado. Então, é um conteúdo que precisa ficar disponível para a hora que a pessoa tiver vontade. Em outros casos, por exemplo, eu peguei agora esse livro aqui, ó, ele é o Casos de Família, Arquivos von Richthofen e os Nardoni. Eu fiz um post desse livro semana passada, e esse livro ele tem uma coisa legal, porque eu não sou da área criminal, não gosto muito dessa área, mas eu comprei esse livro por causa da riqueza, né, de arquivos que ele tem, e eu trabalho documentos com os meus alunos, então eu comprei esse livro e quando eu comecei a ler, eu li ele numa tacada só, porque ele tem a escrita muito fluida e é muito interessante, assim, como que chegaram às conclusões de quem eram os assassinos, principalmente aqui no caso dos Richthofen. E esse livro faz muito sucesso com os meus alunos gostam muito. Então, semana passada eu postei ele lá no Instagram, e na hashtag eu coloquei Richthofen e Nardoni. Ele zerou o alcance. Ele não foi para frente por conta da hashtag que eu usei. E assim, a hashtag é o nome da pessoa, não é. Não estou falando que é para você cometer o mesmo crime. Então, e se eu tivesse usado, por exemplo, Casos de Família, que é um programa lá do SBT, talvez ela tivesse um alcance maior. Mas aí depois eu tirei essas hashtags, deixei só o nome da autora mas enfim, o post ele teve pouco alcance, mas ele tá lá. É um conteúdo que tá lá no Instagram e vai ficar. Então, para lá na frente, quando alguém estiver procurando esse assunto, vai buscar e vai encontrar. Então, essa é a ideia de montar um portfólio. E aí eu vi agora, depois da pandemia, acompanhando os meus alunos, os conteúdos de vídeo, eles têm um maior alcance. Então, é por isso que eu também estou tentando, vou começar a explorar isso aqui. E aí fica lá no YouTube, fica no IGTV, e aí quem tiver interesse vai ver. Então a perspectiva do Mamães Letradas é gerar um portfólio mesmo de indicações e de base até para usar em aula, enfim, para agregar conteúdo, para ajudar na formação de leitores, porque hoje em dia a gente tem tanta informação e descobrir o que eu gosto termina sendo muito mais complicado do que por conta dessa busca, né, de como você vai localizar. Então é isso. Então, essa é a perspectiva que a gente vai trabalhar. Essa semana eu vou soltar mais um vídeo falando do projeto desse mês. Então, esse mês eu vou buscar livros do ano que eu nasci, e aí eu vou contar mais desse projetinho que eu vou desenvolver, que também não vai ficar só para esse mês, vai andar aí para frente, porque são muitos livros aí que eu fui descobrindo ao longo dessa minha pesquisa. Então é isso, eu vejo vocês depois. Tchau!